Pessoal, TalkTech aqui no CREA Piauí, e hoje a gente está tendo a honra de receber o professor Mark Anderson, esse cara que é uma fera, é um fenômeno da engenharia do Piauí, e hoje está nos honrando aqui com a presença, vai falar a respeito das suas experiências na engenharia civil aqui no nosso estado, como professor, como engenheiro, como um cara que projeta, um cara que vive da engenharia. Professor, seja muito bem-vindo. Vamos falar aqui um pouco, bater um papo a respeito da nossa profissão. Pronto. Queria agradecer o convite aqui do CREA para participar e estou à disposição. Professor, você é um cara que tem mais de 15 anos, que trabalha com engenharia, é uma pessoa que tem uma trajetória muito bonita. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente o que inspirou você, o que fez você escolher a engenharia como profissão. Assim, dentro da minha vida, eu sempre gostei de trabalhar com algo que me fizesse aprender cada vez mais, entendeu? Então, assim, a engenharia tem muito conhecimento e você, a cada dia que passa, você consegue aprender alguma coisa nova, você tem um novo desafio. E assim, o meu pai, ele trabalhava como numa construtora e eu tinha meio que uma vivência ali da construtora. Por ele trabalhar, eu observava as obras da construtora, o gerenciamento dos projetos. Então, ele meio que me influenciou e eu sempre gostei dessa parte mais de exatas. E isso que me fez escolher a profissão, entende? Começou ali acompanhando o pai, vendo como é que é. Isso, ele trabalhava, ele não é engenheiro, ele é contador, mas a gente sempre ia na construtora, Já tinha contato, né? participava do dia a dia, e algumas obras eu também, a gente fazia visita e tudo, então sempre tinha esse contato com obra, com o dia a dia ali da construção civil e das obras, dos projetos. Professor, o que é uma coisa que motiva você assim na engenharia, que você está há tanto tempo, é uma pessoa que o pessoal se inspira, as pessoas gostam de acompanhar o que você faz, o que é que motiva você na engenharia? O que me motiva, assim, a cada dia são os novos desafios. Por exemplo, eu trabalho, assim, mais com engenharia de estruturas. Trabalho como calculista. Então, cada dia que passa, você tem um novo desafio. Você recebe uma proposta de arquitetura mais elaborada, com mais desafios, com elementos de fachadas inclinado, com vigas curvas. Então, cada dia que passa, você tem que se reinventar. Você tem que aprender coisas novas, né? Você vai trabalhar agora, eu estou fazendo um projeto que tem uma viga que tem um vão de 25 metros. Então, ali, 25 metros. Então, você tem que trabalhar com concreto protendido. Então, você tem que se aprofundar cada vez mais. Então, isso que me motiva. Assim, eu gosto de trabalhar com algo que faça eu aprender cada vez mais, pelo menos um pouquinho, né, da engenharia. Eu sou uma viga de 25 metros, é uma coisa que não é muito comum, assim, né? 25 metros. Assim, é que nem eu falei, a cada dia que passa, os desafios, né, na engenharia estrutural são maiores. Né? Aqui, assim, em Teresina, você não tem tantas vigas de 25 metros, mas fora, assim, em Fortaleza, você tem concreto protendido bem desenvolvido, né? Agora que está chegando, agora que está chegando aqui em Teresina, tem algumas empresas aqui mesmo que já trabalham com concreto protendido e assim, quando você faz o primeiro projeto, aí todo mundo observa os arquitetos, aí pronto, começa a aparecer vários projetos mais ou menos similares. Quando cai nas graças, aí começa o pessoal a procurar, né, a propaganda. O cliente e o arquiteto, ele observa aquilo ali, não, eu também quero a minha daquela forma. Então, vem de uma vez e você tem que se adaptar, você tem que estudar para resolver aquela situação para o cliente. Né? Isso aí é muito interessante, isso que você falou da questão do estudo. Mas, assim, esse caso que você falou que está resolvendo agora, 25 metros é uma viga bem diferente. Mas, professor, isso aí você já tem 15 anos quando foi desenvolver esse trabalho. E quando foi a primeira vez que você sentiu, rapaz, agora eu sou um engenheiro, do ponto de vista emocional, não digo nem técnico, mas assim, quando é que você sentiu? Você tem alguma coisa que você recorda? Pô, agora eu sou engenheiro, agora eu estou me sentindo mais seguro. Quando eu comecei minha trajetória como engenheiro, eu sempre trabalhei com projeto, mas eu sempre trabalhei em outra área ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava na construtora, no qual eu executava edifícios de muitos pavimentos e, ao mesmo tempo, fazia projeto. Então, lá na construtora que eu assim, me senti verdadeiramente engenheiro, porque você tem um desafio de elaborar, né, de fazer aquela construção, de gerenciar todas as pessoas, todos os projetos. Porque o mais complicado assim, na construção civil não é nem você ler os projetos, executar tudo conforme, é você gerenciar a questão da mão de obra. Né? Você fazer... É um desafio, né? É um desafio, porque assim, você acaba sendo o engenheiro civil, mas acaba trabalhando um pouquinho na produção também. Então você tem que gerenciar a mão de obra, você tem que fazer com que todos trabalhem para aquele fim, né, que é executar a construção.
e ao mesmo tempo você tem que fazer com que tudo seja executado conforme as normas as normas técnicas, conforme os projetos. Então lá na construtora, quando eu fui executar assim, o primeiro prédio, que eu me senti mesmo assim emocionalmente como um engenheiro, sabe? Você falou aí dessa parte de gestão, né? Às vezes a gente vê alguns colegas que falam que numa obra você, além de ser um engenheiro, além de ser quem projeta, às vezes você é um psicólogo, você faz várias tarefas. Demais, demais. Assim, lá na construtora, você é um engenheiro civil, mas você trabalha um pouquinho como engenheiro de produção, você trabalha um pouquinho como engenheiro de segurança, você faz o gerenciamento ali da mão de obra, porque assim, você trabalha como motivador, que é para os operários assim, se sentirem motivados a fazer aquele serviço, que não é um serviço fácil, você trabalhar no sol, fazendo força, mas você tem que fazer ele se sentir motivado a executar a sua profissão. Então, na construção civil, realmente, você trabalha em várias áreas para fazer esse gerenciamento, é verdade. Eu sou aí no ponto da gestão de pessoas, assim, você falou aí que tem que motivar e tudo. O que você acha que é o principal desafio quando é para chegar numa obra e conseguir fazer com que as pessoas produzam mais, ou pelo menos produzam dentro do esperado? O que você acha que é o principal desafio? É assim, na minha visão, os operários, toda a equipe tem que observar você como um líder. Uhum. Alguém que vai passar o serviço, mas que vai dar todas as condições, que vai valorizar o trabalho do profissional. Então, assim, o maior assim, desafio é esse. Para gerenciar, você tem que ser um líder para toda aquela equipe. Entendeu? Você tem que ser um líder, fazer com que o operário, seja ele um carpinteiro ou mesmo um mestre de obra, um técnico de segurança, ele trabalhe para você, né? Porque ele gosta, ele vê em você uma pessoa que valoriza o trabalho, valoriza ele como pessoa. Importante. Então essa é a parte assim, importante da obra, para você ter aquela mão de obra, né, vamos dizer assim, entre aspas, na sua mão, para você conseguir os objetivos. Vestindo a camisa, né? Vestindo a camisa da equipe, vestindo a camisa da empresa, né? Aquele projeto. Professor, você tem experiência em BIM, patologias, estruturas, pavimentação, você é um cara que entende muita coisa. Mas dessas áreas da engenharia, das suas especialidades, o que você acha que mais transformou a sua visão do ponto de vista do engenheiro marquianos? Assim, tem duas áreas, assim, a parte de engenharia de estruturas, que é a que eu gosto mais, que eu trabalho mais hoje, e assim, recentemente a parte de BIM, né? Porque assim, o BIM veio como algo muito importante, também chegou de uma vez, e o BIM ele ajuda a gerenciar todo o processo ali, né? Seja ali começa ali na concepção do projeto até a execução final. Então, o BIM é muito importante, embora pouco utilizado, né, hoje em dia, mas o BIM é muito importante. E entre essas duas partes, engenharia de estruturas, a parte de cálculo estrutural e, mais recentemente, o BIM, né? Eu tive que estudar o BIM, eu tive que aprender, porque em situações práticas, situações do dia a dia, eu fui praticamente obrigado, né? Por exemplo, um cliente chegou e ele já tinha estudado, já tinha lido na internet, não tinha IA, mas ele tinha pesquisado ali no Google e ele perguntou: Marquinhos, o que é o BIM? Eu estava fazendo só os projetos, não ia executar a obra dele. Sim. E aí eu já tinha feito alguns cursos de extensão de BIM, já tinha estudado, mas eu fiquei assim meio tutubiando, rapaz, para explicar para ele o que era o BIM. Então veio essa necessidade de fazer uma especialização em BIM para ter uma noção e para utilizar no meu dia a dia, né? O BIM, ele, quando iniciou, o objetivo inicial era a compatibilização, né, de projetos. Eu lembro que quando a gente começou com o Revit, os arquitetos trabalhavam mais, foi uma revolução, porque apresentava quantitativo e tudo. E aí a gente foi evoluindo. O BIM está em 3D, mas agora vai para 4D, 5D, 7D. 7D. O que você acha hoje? O BIM é cobrado oficialmente, é para ter sido cobrado desde 2021, né? A gente tem os órgãos públicos por lei, já era para estar implementado desde 2021, mas por conta do Covid, tudo deu um pouco de atraso. Você acha que isso nas obras públicas, né, principalmente, não sei se você tem tanto trabalho com obra pública, mas isso aí é uma coisa que é positiva, professor? Assim, eu não trabalho tanto em obra pública, mas assim, o BIM é muito positivo. Porque o que é o BIM? O BIM é todos os profissionais que vão trabalhar naquele projeto, naquela execução, trabalharem juntos. Desde o início, para a elaboração de um projeto que futuramente tenha o mínimo de erros possíveis. Então, a ideia basicamente do BIM é isso, os profissionais trabalharem unidos. Eu tinha até assim, uma dúvida, assim, eu trabalho com um projeto de estrutura. Então, como é que eu vou trabalhar desde o início naquele projeto se o arquiteto, por exemplo, nem fez arquitetura?
como é que eu vou fazer um projeto de estrutura, né? E com a especialização eu consegui entender como é que funciona, né? Por exemplo, um arquiteto vai fazer um caso dessa viga. A viga tem 21 metros, 25 metros. Aí ele tem que ter a ideia de qual altura que ele vai colocar dessa viga, qual a largura. Só que assim, o arquiteto não tem esse conhecimento de estrutura. Então existe ali a presença do engenheiro de estrutura para, no início, já dizer, ó, você precisa pelo menos de uma altura de 95 centímetros, uma largura de 35. Durante a concepção. Durante a concepção, porque pode acontecer de ele faz toda a arquitetura, o profissional de estrutura vai fazer o cálculo estrutural e não consegue. Aí tem que voltar para a arquitetura, né? Teve casos assim, eu trabalho mais com obra particular, não com obra pública, mas teve caso de o arquiteto faz todo o projeto de arquitetura e tudo, e quando eu fui fazer o projeto de estrutura, eu tive que colocar um tipo de fundação profunda, devido ao tipo de solo, que assim, aumentou o custo da obra em mais ou menos 100 mil, 150 mil, né? E isso acabou sendo inviável para o proprietário. Ele não tinha esse recurso a mais para gastar, né? Então, o que seria o BIM? O BIM seria o arquiteto trabalhar junto, o engenheiro de estrutura. Simultaneamente. Desde o início. A pessoa que trabalha com orçamento, quem vai executar, quem vai fazer a manutenção, que é para juntar todas as experiências e fazer um projeto de modo que tenha um mínimo de erros ou retrabalho futuro, né? Você sabe que no início do projeto, se você tiver um erro, custa X para fazer, né? Para contornar. Né? Contornar. Se você está lá no início da execução, é 5X, está no final, é 125X. Então, isso, assim, para o caso de obra pública, é muito bom, porque você diminui muito a questão dos aditivos. Né? Por que existe o aditivo? Porque alguma coisa, né, em obra pública não foi pensada. Né? Não estava previsto. Né? Ou não foi feito o orçamento de forma correta, ou não foi pensado que em determinada situação, por exemplo, precisava de um muro de arrimo. Então, eu fiz o projeto de arquitetura de uma escola, mas não existia o calculista no início, não estava trabalhando em BIM, então não foi previsto pelo profissional que vai necessitar de um muro de arrimo. Esse muro de arrimo vai ser muito caro, então vai ter que ter um aditivo. Então, nesse caso, o BIM é muito, muito importante e ajuda muito para evitar prejuízos futuros, né? A gente vê também a questão da funcionalidade. Hoje, todo mundo quer um espaço mais compacto e que faça várias coisas ao mesmo tempo naquele espaço, né? E o BIM ele ajuda muito também nesse ponto de vista, né, professor? Quando você vai fazer essa concepção. Porque assim, tem a questão da interoperatividade entre as disciplinas. Então, você vai juntar arquitetura com instalação, com estrutura, né? Você vai juntar tudo e num único programa para ver as interferências, né? Incompatibilidades. E, assim, o forte do BIM também é a questão da gestão, né? Que todos os profissionais trabalham juntos desde o início para evitar erro futuro. Mas, você trabalha com um projeto de estrutura. O BIM é bom? O BIM é muito bom, muito valioso. Mas o BIM vai facilitar a vida? O BIM facilita a vida de quem vai executar, porque ele já vai pegar um projeto ali praticamente 100% certo. Mas de quem faz o projeto, ele aumenta assim, as 2 ou 3 vezes o trabalho, né? Porque tudo você vai fazer em 3D, tudo é compatibilizado, então você vai deixar ali no mínimo detalhes para executar. É igual as obras do Japão, que passam 2 anos fazendo projeto e executam em 4 meses, né? Por quê? Porque tem planejamento. Planejamento foi boa parte do PDCA, né? Professor, e aí, exatamente assim, essa sua experiência em várias áreas que você tem na sala de aula, o que você acha que isso ajudou você como engenheiro também? O que você trouxe de experiência da sala de aula? Assim, o que me ajudou, assim, como engenheiro da sala de aula, é você ter a questão da didática, né? E também a questão de... Quando eu fui trabalhar como professor, eu tinha sempre o questionamento na minha cabeça, a questão do e se. Vou trabalhar aqui com essa disciplina e se o aluno perguntar isso? E se o aluno perguntar aquilo? Então, assim, a quantidade de conhecimento que eu adquiri como professor foi enorme, porque eu tive que estudar muito para, assim, conseguir responder todas as demandas dos alunos, e você aprende muito como professor na sala de aula, porque o aluno, por mais que você se prepare, ele chega e pergunta uma coisa que você nunca tinha pensado. Principalmente hoje com o celular, né? Inteligência artificial. Ele sempre, assim, sempre tem um aluno que ele pensa, professor, mas se acontecer isso? Então, você, assim, aprende muito na sala de aula. São disciplinas que eu trabalhava, disciplinas mesmo mais práticas, né? Como estruturas metálicas, estrutura de concreto.
que eu praticamente pegava dali da sala de aula e usava no meu dia a dia, né? Sempre tem um aluno curioso, um aluno que é mais estudioso, que ele se aprofunda muito e você consegue aprender muito como professor e aplicar na engenharia Já faz civil. No caminho dia a inverso, né? dia, Já traz, né? é. Essas curiosidades deles. Professor, exatamente isso que você falou foi muito interessante, né? Da questão das experiências com os alunos. O que é que você acha que os alunos têm que estudar hoje, além da questão técnica em si, né? Além da parte acadêmica? O que é que você acha que é uma coisa que é essencial para os jovens engenheiros que estiverem entrando no mercado, para o estudante que está hoje se preparar? Assim, assim, quanto mais cedo ali no curso ele definir qual área que ele quer atuar, melhor. E aí, a partir dessa área, ele vai estudar, né, se qualificar naquela área e saber quais são as tecnologias que são utilizadas naquela área. Então, ele vai ter que se aprofundar naquelas tecnologias. Né? Por exemplo, eu trabalho com cálculo estrutural. Então, você tem que ter todo o conhecimento sobre cálculo de estrutura, concreto protendido, concreto armado, mas hoje, inevitavelmente, você tem que ter um software. Você não consegue calcular na mão. Assim, você tem que saber o que o programa computador está fazendo, você tem que saber direcionar ele, mas você não vai calcular aquilo ali na mão, porque hoje o mundo é muito competitivo. Então, você tem que fazer as coisas cada vez mais rápido. Então, são cálculos, o programa faz mais rápido, ele desenha para você, ele é muito mais preciso. Então, você tem que aprender uma determinada tecnologia. No meu caso, trabalho com projeto estrutural, você tem que ter um software ou um conjunto de software que você tem que dominar para utilizar no seu dia a dia como engenheiro. Porque, assim, o que é mais difícil assim, no início do jovem é assim, a falta de segurança de fazer. Por mais que ele conheça o programa, por mais que ele, né, tenha um conhecimento técnico, mas sempre ele tem assim, um receio. Rapaz, será que isso aqui está certo? Então, assim, ele tem que estudar, tem que conhecer o software e, se possível, estagiar ou trabalhar, pelo menos inicialmente, num escritório, numa construtora que seja daquela área. Entendeu? Juntar os três. Porque quando ele estagia, no caso do cálculo, por exemplo, você já cria a sensibilidade. Será que essa armadura aqui está corretamente mencionada? Você já vai criando aquela... que o principal é o feeling para você não fazer nada que seja absurdo. Que às vezes, por uma coisa ou outra, a margem de segurança, o coeficiente de segurança que se usa já tira faz essa compensação, né? E você tem que ter assim, a presença de um engenheiro mais experiente, ele que vai lhe ensinar, ele que vai lhe colocar no caminho correto, né? Porque assim, nada como ter um engenheiro mais experiente, né, mais velho, que já tenha trabalhado vários anos no mesmo ramo que você, para lhe dar a segurança. Porque no início você vai fazer um serviço, você não sabe se aquilo ali na prática vai dar certo ou não, é a primeira vez que você faz. E ter um outro engenheiro mais experiente, não, pode fazer dessa forma, que já fiz várias vezes dessa forma e dá certo e tudo, é muito, muito importante. Assim, quem tiver assim, a oportunidade de estagiar, trabalhar mesmo. Às vezes, hoje, o brasileiro ele quer saber muito de empreender, né? Eu digo assim para o jovem, se você tiver um pouquinho de paciência para trabalhar mesmo empregado para os outros, para pegar a experiência, é muito importante. Do que você começar do nada e sem ter aquela experiência e sem conseguir dormir, sabe? Isso aí que você falou é muito importante, essa experiência. E ao mesmo tempo eu estava conversando com um colega esse final de semana e você falou de ferramentas, que a pessoa tem que aprender ferramentas, né? Isso. E esse colega me falou de um prédio que ele tinha calculado, à época não tinha ainda tantas ferramentas computacionais. Ele disse, eu calculei esse prédio aqui, mostrou um prédio, né? Um prédio de 4 pavimentos. Eu calculei no método de Croix, eu fiz durante a madrugada, tal. O método de Croix, eu lembro do professor Cardoso. Você fica indo e voltando até encontrar equilíbrio. E nesse ponto, professor, tem alguma obra, assim, algum projeto específico que você lembra que marcou muito sua carreira? Assim, quando eu comecei a trabalhar com projeto estrutural, eu fiz um edifício assim, de 4 pavimentos, que foi assim no início, e eu tive a presença também de um engenheiro sênior que me deu muita ajuda. Esse prédio de 4 pavimentos tinha vários desafios, na época, né? Hoje não considero nem desafio, mas no início assim da carreira era meio complicado. Tinha laje em balanço, tinha escada curva. Então aquilo ali assim me marcou muito, porque eu tive que estudar muito, tive que aprender muito. E a questão da insegurança, esse engenheiro que eu trabalhava no escritório dele, ele me apoiou muito. Então foi assim um projeto que ainda hoje eu lembro, porque foi tipo uma queda de paradigma, porque eu passei assim, um prédio de 4 pavimentos, tem vários itens diferentes, então ali foi
que mais me marcou assim no início, sabe? Isso aí marcou muito, né? É. E aí, professor, exatamente nessa questão, projeto e execução, você que é especialista na parte de patologias, né? Falou aí desse desafio de fazer o primeiro edifício de 4 pavimentos, hoje já não é mais tanto desafio, você É, já pegou coisa bem maior, isso foi mas em 2010, mais ou menos, tá com um tempinho já. Mas, exatamente por a sua experiência, professor, o que você acha que são os principais, ou pelo menos os mais comuns que acontecem, causadores de patologias, tanto de projeto, execução, o que você acha que são as causas mais comuns? Assim, a questão de patologias de execução, o que é mais comum está relacionado com instalações, né? Instalações hidráulicas, principalmente relacionada à água. Você vê assim muita questão de vazamento, questão de mau cheiro, questão de dimensionamento incorreto de águas fluviais. Então, se você for olhar assim, nas pesquisas que tem, o que dá mais patologia mesmo em obra e construção civil é a questão de instalações, principalmente relacionada à água, impermeabilização, né? Por exemplo, aqui a gente tem poucos profissionais que trabalham executando projeto de impermeabilização, né? Se você for fora, Fortaleza, Recife, já tem várias empresas que trabalham só fazendo projeto de impermeabilização. Eu particularmente não conheço aqui em Teresina, que é uma empresa que trabalha com esse tipo de projeto. Então, assim, o nosso nível ainda é muito um pouco arcaico, né? Vamos dizer assim, porque não tem nenhum projeto. Aí, eu trabalho assim 7 anos na construtora, a gente trabalhava executando mais prédio de muitos pavimentos e o que eu percebi ali era mais instalações. E instalações e questão de compatibilização também. Sim. Porque lá, assim, tinha muita questão de, eu vou ter que fazer uma passagem na viga que não foi prevista, então, ou eu vou utilizar esse cano aqui por baixo da viga, né, sob a viga, e aí vou mexer um pouquinho na altura do forro, né? Então, as questões de patologia mais como eu falei, instalações, impermeabilização e compatibilização, né? Compatibilização está relacionada diretamente com a falta do BIM, né? Como a gente falou, né, o BIM, a ideia inicial já era resolver essa questão de incompatibilização, né? Mas aí, professor, você falou exatamente desse tipo de problema, de patologias que tem, instalações. Eu lembro até a Tigre fazer a propaganda que não dá dor de cabeça. Né? Aqui no Piauí, eu vou fazer uma propaganda agora. Nosso amigo Rômulo Dantas é especialista em impermeabilização. Ele tem uma loja hoje, na Zona Leste. Mas, desse ponto, professor, quando a gente fala desses problemas que tem, isso tudo é retrabalho, isso tudo é prejuízo. É custo. O que você acha que esses retrabalhos, do ponto de vista do planejamento, onde é que as empresas mais pecam e que podem pegar mais prejuízos? Assim, a questão do retrabalho é porque assim, a empresa ela tem que ter um sistema de gestão. Então, eu tenho a questão desse prejuízo, eu tenho essa questão de patologia, então vou utilizar esse problema como se fosse um exemplo para os demais profissionais para ter um procedimento. Quando você for executar esse tipo de impermeabilização, você tem que fazer esse tipo de serviço, né? Então, falta esse tipo de planejamento, na minha visão, para as empresas. Utilizar o erro para formar um procedimento de execução do serviço, né? O que eu já trabalhei, assim, eu trabalhei também executando, construindo por conta própria algumas casas, então, às vezes a gente tinha o mesmo problema em 2 casas seguidas. Porque, assim, no nosso caso, a construtora era de pequeno porte, muitas vezes você mudava a mão de obra, inclusive o mestre de obra. E aí, de um mestre de obra para outro, aconteceu o mesmo erro. Eu não conseguia gerenciar, não conseguia passar para ele, que eu não tinha esse planejamento, e aconteceu o mesmo erro em 2 obras seguidas, né? Mas sempre a gente vai aprendendo com o erro e utilizando para melhorar. Por isso que tem lá no PDCA, você tem o cheque, né, que é para você fazer depois a verificação no ECT, aliás. Você tem no ato lá, você vai fazer as correções do PDCA. Mas exatamente, professor, você falou aí que em 2 obras diferentes ocorreu o mesmo erro. Qual foi uma situação que você lembra que foi um desafio? Disse, rapaz, realmente aqui é uma dor de cabeça grande. O que você lembra assim? Assim, quando eu trabalhava na construtora, não na minha, tem sempre a questão da conferência, da questão da armação, né? Armação de viga, pilar. E aí, em um determinado momento, uma laje que a gente concretou não chegou ali inicialmente no SPK planejado, né? Que a gente fez a questão do slam, fez a questão do recolhimento, dos corpos de prova, aí você vai romper com 7, 14, 28 dias. Sim. Então, naquela época, era 25 MPa, deu mais ou menos uns 18 MPa. Então, assim, me preocupou muito, porque era uma laje assim, relativamente grande e deu uma resistência baixa, né?
Aí tem que pensar quais são as alternativas. Vamos fazer uma extração em loco da laje para fazer um rompimento mesmo real. Vamos conversar com o calculista para saber se essa resistência é suficiente ou se vai fazer algum tipo de reforço, né? No caso lá teve que ser feito uma questão do reforço, né? Reforço estrutural. Então, assim, você está com a laje, você tem a questão do seu cronograma, a questão do tempo e tudo, aí teve que parar para planejar, foi um imprevisto muito grande, assim, que meio que me tirou um pouquinho o sono, mas graças a Deus deu tudo certo. Qual foi o principal aprendizado disso, professor? Assim, o principal aprendizado nesse caso, para esse exemplo, é ter um controle tecnológico melhor. Né? Questão da mistura do concreto, transporte, lançamento, adensamento, a questão da cura. Né? A gente teve muito mais cuidado, foi um item que foi muito discutido na época na construtora e, não, vamos ter um procedimento para fazer a verificação. Que lá, no caso, assim, o que eu imagino que pode ter acontecido é porque o concreto ele tinha uma quantidade de água maior que o necessário. Então, acho que meio que deu um problema no FCK devido a esse fator. Então, foi um procedimento que foi criado, ficou muito mais rigoroso. Né? Porque, assim, além do prejuízo financeiro, tem a questão do tempo. Né? A gente teve que adiantar outros processos para resolver esse problema. Acaba atrapalhando um pouco o cronograma, né? Mas aí, professor, você falou de várias experiências aqui, assim, você tem a empresa Moreira, né, a construtora, e o que é o principal desafio do empreendedor? Você que também é empreendedor, é um empresário, quais são os principais desafios que você enxerga assim para o construtor? Assim, o desafio para o construtor hoje, né, em dias atuais, é a questão da mão de obra, né? A questão da mão de obra está muito desqualificada, então você tem que formar a sua equipe, formar uma equipe física e fazer a questão de treinamento, né, de planejamento. A maior dificuldade hoje realmente é a questão da mão de obra, sabe? Porque tem muita demanda, então os melhores profissionais sempre estão empregados. E assim, você quer aumentar, você quer expandir e você não consegue tanto porque falta mão de obra. E aí, principalmente na construção civil, você não tem uma permanência muito grande dos funcionários. Eles trabalham 1 ou 2 anos e já querem sair da empresa. Então, por mais que você faça o treinamento, mais cedo ou tarde esse funcionário vai sair e aí você continua com mão de obra desqualificada, sabe? E tem muito funcionário hoje também, é uma coisa que a gente vê reclamações, inclusive até o pessoal que faz obra no interior, que às vezes não querem assinar carteira, não querem se regularizar, que isso aí às vezes cria também. Você já enfrentou também esse... É uma outra dificuldade, porque você quer um funcionário, eu só trabalho assim com funcionário carteira assinada, eu não gosto de trabalhar sem carteira assinada, porque você tem muita dor de cabeça, então você tem uma resistência de uma parte dos funcionários. Né? E às vezes assim, é um funcionário que tem uma mão de obra muito qualificada, mas ele diz, não, Marquinhos, se eu trabalhar carteira assinada, eu vou ganhar um valor X, sem carteira assinada eu ganho 3X, porque eu trabalho por produção, eu trabalho por o que eu faço. Eu disse, não, mas eu pago você por produção também, mas mesmo assim ele não quer. Ele quer trabalhar mesmo, avulso, porque recebe outro dinheiro de outro lugar, aí não quer se prender, ficar preso ali naquela empresa, sabe? Então, professor, o que você acha que é um conselho? Você que é um cara que é referência, as pessoas assistem muitas vezes aqui, gosto dessa parte que a gente pergunta, o que é o conselho que você dá para quem está iniciando agora na engenharia? Assim, o conselho que eu dou para quem está iniciando é sempre se qualificar, sempre estudar, sempre buscar cursos seja específico da sua área, seja de gestão. Então, assim, eu tenho 16 anos de formado, eu fiz algumas especializações, eu fiz um mestrado, então sempre busquei estudar, sempre busquei me aprimorar no conhecimento para conseguir fazer um trabalho mais técnico e crescer profissionalmente. Então, o conselho que eu dou é esse. Pessoal, o professor Mark Anderson falou aqui para a gente um pouco a respeito, né? Ele que é professor e falou uma coisa muito importante. A capacitação sempre é uma coisa que vai ser muito importante na vida dos profissionais. E é exatamente pensando nisso, na capacitação, na qualificação e melhorar o conhecimento, a gente sempre pede que os nossos convidados deem uma dica de livros que foram muito importantes na sua formação. Eu queria passar aqui para o professor falar um pouco a respeito de um que marcou a vida dele. Esse livro aqui é um livro de resistência a materiais. Quem quiser assim, trabalhar com estruturas, tem que ter um bom conhecimento de resistência a materiais. Como eu falei, assim, você vai ter que ter o software, você vai usar o software, mas você tem que saber o que o software está fazendo. Então, esse livro de resistência a materiais é algo assim que
Quando eu comecei o curso de engenharia civil, o que me fez assim querer ser engenheiro de estrutura foi a resistência a materiais, né? Porque ele tem toda a teoria, você começa a ter uma parte mais prática, né? Você sai daquilo lá, para que serve o pi, para que serve a raiz de 2, e você começa a usar na prática. Por mais que seja com resistências genéricas, com situações genéricas e tudo, né? Fictício, mas você já começa a ter na prática, né? Como é que dimensiona um pilar, uma viga, quais são as tensões, os esforços. Então, eu gosto muito desse livro. Quando eu estudei, né, quando eu estudei Resistência a Materiais, em 2006, o livro que existia era o livro do Timoshenko, né, que é mais antigo, assim... Pequenininho, né? Vai lembrar do livro do Timoshenko, né, do professor Mascarenhas e tudo. É um livro muito bom, muito técnico, mas não tem tanta didática. E o livro do Hibley é um livro, assim, muito mais didático. Então, eu gosto muito dele e recomendo para quem quiser trabalhar com estrutura, seja concreta ou metálica, vai precisar muito desse livro, principalmente se for trabalhar com estrutura metálica. Muito bom. Pessoal, estamos aqui encerrando agora mais um Talk Tech, hoje com muito conhecimento, um cara espetacular, o professor Mark Anderson trouxe aqui um show para a gente, explicou principalmente quais são os desafios que você tem quando se trabalha com diversas áreas, como é o caso dele. Quem é construtor trabalha com muitas áreas, né, professor? É verdade. Então, quero agradecer aqui o professor Mark, pedir para que ele faça suas considerações aí e deixar esse agradecimento em nome da Engenharia do Piauí, professor. Pronto, eu queria agradecer aqui o convite do Hércules, do CREA, e, assim, dizer para quem está se formando agora, quem está no início, que busque sempre melhorar, busque sempre aprimorar, estudar mais, que vai dar tudo certo. Assim, eu trabalho 15 anos com engenharia, nunca me arrependi nem um segundo, e, assim, a cada dia que passa eu amo mais a profissão e tento sempre melhorar. A principal lição que ele deixou hoje é a humildade, viu? Você não prestar atenção, mas... Professor, obrigadão. Muito bom, muito bom. Talk Tech, CREA Piauí, você profissional.